E aqui tem uma foto antiga da família de vocês, né? Sim, sim. Então, essa era a primeira casa do pai e da mãe. O pai construiu em 1932. E em 40, o sinistro terminou com ela, O seu queimou. pai era esse do E meio? esse ali, Ah, o pai e daqui. a mãe. E esse do meio aqui? Esse era o tio Arlindo, que tinha matador em Juiz, Uhum. açougue, e esse é o tio Aloysio, no Pardinho, ele morava. A casa antiga era parecida com essa? Era parecido, Parecida, só né? que era coberta de tabuinha, Aqui, não ó. era de telha, Aham. É tabuinha. de ser lasquete, que Uhum. lascavam, né, sabe? Então veio em 1930, em junho de 1930, e a mãe estava 8 meses grávida. E quando moraram um mês aqui, daí nasceu o Naldo. Uhum. Esse Naldo era o segundo filho, então, do pai e da mãe. E ele foi o primeiro registro, primeiro nascimento oficial de Boa Uhum. Vista da sede, assim, onde, ali que pertencia à sede, né? Sim. É, Vamos falar um pouco agora do município em si. Como é que foi? Como é que vocês, o que que vocês podem falar da evolução do município? O que que tinha primeiro, o que que tinha primeiro aqui? O que que o pessoal fez? Quais as primeiras empresas aqui? Como é que foi essa bom, evolução? ali, a Boa Vista do Puricá, eu me criei ali, a Hortência já se criou lá em Magaci. Aham. Eu me criei ali desde pequeno, então a escola São Jacó, a escola São José era lá, onde a igreja evangélica para cima, assim, era a primeira escola. Lá eu fiz até o terceiro ano. Uhum. E na frente era a igreja, a primeira igreja. Ela, ela então foi construída ali por 36, e daí depois, então, em 39, em 46 foi lançada a pedra fundamental dessa matriz. E a paróquia foi criada em 1939. Uhum. 1939, o Dom Antônio Reis, bispo de Santa Maria, nós pertencíamos à Diocese de Santa Maria. Então, ele que criou a paróquia ali. E o padre Rademacher, ele estava em Magacim, ele veio em 32, mas depois teve um desentendimento com o colonizador Emílio Mila. Uhum. Daí, em 35, ele se retirou. Ele foi pregar missões lá no Alto Uruguai. E daí foram 3 boavistenses lá convidar ele para vir para Boa Vista. Daí ele consultou o padre, o bispo Dom Antônio Reis, disse, olha, assim, Boa Vista está tudo calmo, né? Uhum. Daí ele autorizou ele vir para cá. E daí ele veio lá do Alto Uruguai, ele veio Sim. para Boa Vista. Daí ele foi o primeiro pároco de Boa Vista do Buricá. Aí depois veio o padre Schlosser. O padre Schlosser está há 23 anos em Boa Vista, né? Uhum. Desde 1940, né? Por ali. Daí 1940, daí o padre, esse Sebastião Rademacher, então saiu, se transferiu para Cristimal. Ele fundou daí a paróquia de Cristimal. Uhum. E daí, dali em Boa Vista veio o Schlosser, né? Padre Schlosser. Francisco Schlosser. E daí ele ficou 23 anos. Daí depois veio o Padre André. E assim continua, né? Sim. E ali E Boa Vista, então, ali era tudo, as, as, a luz era do Trepke, ali da antiga usina, usina. ali de Linha Pardo, né? E era poste tudo simples, né? Assim, tudo, mas funcional, né? Uhum. Ela vinha até ali no vizinho, ali. Até ali tinha luz do Trepke. Mais adiante não. Daí a cidade ali tinha, então ali o Arthur Castro era a firma mais forte, assim. Uhum. Ela era uma filial do Germano Toca, né? Uhum. Ele que fundou.
E daí depois o Arthur Castro era funcionário, ele é sobrinho do Germano Toca. Sim. E E ele, daí, o que vendia nessa firma? daí eles compravam suíno. Primeiro era banha. Comprava banha, Uhum. Nada. data, leite também, leite. Comprava. Na época o pessoal trocava muito, né? O que tinha em casa por ferramenta, máquina, Trocava ou, por manimento ou também. comida, roupa, né? Fazia as Tudo trocas. era não, troca, tudo, né? Troca. Assim a gente tinha uma ficha, né? Uhum. Então ele se inscrevia, ó, tanto disso, tanto suíno vendido. Sim. Daí acreditava, daí entrava na ficha, daí a gente foi comprando, Ia daí comprando e ia foi batendo. descontando. E assim, quando precisava dinheiro, daí fazia um vale, Uhum. era assim. Daí o Arthur Castro, ele era muito forte, né? Muito Então, forte, ele depois adquiriu essa filial Sim. do Germano Toca e tocou adiante. Daí depois ali na esquina tinha o nosso, como é que é? José? José Knost, ele tinha um comércio ali, né? Uhum. Mas depois foi fundada uma cooperativa agrícola mista, Boa Vista, e essa então adquiriu do Knost. Knost. Uhum. E daí eles avançaram meio demais e sabe, tinha muito, assim, os colonos caíram bastante, assim, lá para a cooperativa, né? Uhum. E foi crescendo, né? Mas aí eles avançaram, eles investiram muito em patrimônio, né? E daí deu, sabe, eles pegavam dinheiro dos colonos emprestado e não entrou na contabilidade, né? Uhum. E depois uma hora dessa, disseram, a cooperativa tá mal. Falida. E daí quando o pessoal começou a tirar todo mundo o dinheiro. Sim. Daí a Aí se acaba, né? faliu, né? Mas depois ali a Cotrimaia também faliu, né? Então, sabe, essas cooperativas têm esse problema. Mas Então, ali o início, eu acredito que era madeireira forte, né? Para construir madeireira, casa, ali prédio. era do Eugenio Sheva. Ah. Eugenio Sheva era a serraria lá embaixo. E o pessoal derrubava. Aqui era tudo mato naquela época. Sim. A gente não, eu não posso nem imaginar como é que era tudo mato, né? E daí, quando vinham os primeiros, eles pegavam a terra, então que eles recebiam, compravam e começavam, né? Fazer uma casinha, uma coisa, Eu sei e derrubar mato e fazer roça, né? O pai e a mãe vieram em 1930, né? Daí o pai, a primeira roça que ele fez foi ali para baixo. E ali embaixo está o toco. Eu tenho o toco, né? Concretei ele tudo. Uhum. Esse foi que o pai fez a primeira lavoura e o toco está ali. E era tudo no machado, né? Tudo Machado e na serra, aquela, os dois lados, né? Daí o pai tinha um peão, e daí em 32, daí estourou essa revolução com São Paulo, aí, tá? Aí foram convocados para guerra, né? Eles pegavam voluntários, né? Daí tinha esses capitão, tenente, eles vendiam, e daí eles vieram ali, e daí foi 5 de Boa Vista foi pego assim, né? Uhum. E daí eles foram até arame cortado ali, isso hoje deve ser. Não, para esses lados lá. E daí eles foram convocados, eles estavam já num campo assim, né? Então Sim. lá eles dormiam e tudo para ser embarcado a São Paulo. E daí deu assim o acerto lá e daí foram Liberdade. mas antes disso eles escaparam, eles passaram rolando nos quadros assim, e daí e daí tinha um que era noivo, esse era da linha de vocês lá do
o Prentano. O Prentano. É. O Prentano. Lá o Aham. Prentano. Esse disse que ninguém segurou, mas ele era noivo. Aham. E disse que se meteu, né? E daí, A esposa dele era Lique Maia. e daí e daí eles chegaram até Vista Alta ali, daí no mato, daí eles compraram ovo e estavam conseguindo ovo e tudo. Uma hora era pique ainda. Uhum. Daí escutaram uma conversa assim, né? Daí disse que ele se levantou assim, se mandou no mato. E saiu ali embaixo, né, onde era o Lique Maia, o velho tinha 2 colônias de terra. Sim. Daí ele tinha um alfafá, lá estava cortando alfafa. Lá. Uma hora dessa escutou uns estralos no mato. E daí ele disse, pá, se tivesse trazido minha arma, podia matar talvez um veado, uma coisa assim ainda. Daí disse que uma hora dessa saiu cheio, futuro cheio. São histórias, né? Essas histórias, né? Que nem assim, para Boa Vista, o que vocês acham que foi uma das coisas que mais ajudou o município a crescer? Alguma coisa que aconteceu? Não sei. Eu acho que ali, ali o que muito influiu para Boa Vista, assim, né? E foi assim, a liderança do padre Schlosser, né? Uhum. O padre Schlosser, ele construiu esse hospital. Naquele tempo, é tudo na base da doação, né? Sim. Agora faz hoje uma coisa assim, não chega nem perto, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento. A gente vai bastante para o interior e vê as comunidades grandes, né? Salão. Naquela época, a comunidade doava as coisas, né? Para construir, todo mundo ajudava. Doava todo mundo. Hoje em dia, eu sempre me pergunto, hoje em dia, será que isso ia acontecer de novo? Né? Não ia acontecer. Então, sabe, ali o hospital, né? Então, Boa Vista tinha hospital, tinha então um comércio forte, tinha a igreja influiu muito, né? Assim, a paróquia, né? Sim. Então foi construída essa baita igreja ali. Então toda ali o pessoal tinha muita fé e era muito religioso. Naquelas épocas a religião, a religião era muito forte também de fazer as coisas desenvolver, acontecer, né? Os padres e tal. E daí famílias grandes, famílias grandes. Assim, mas o padre Schlosser não deixava entrar outra religião. Ele não deixava entrar outra religião. Porque Vagacir tinha uma religião, são os Stilewitz. Tu chegou a conhecer os Stilewitz? Os Stilewitz moravam lá em cima, onde que vai para nessa rua. Fumo Bravo lá. Sim, lá no Fumo Bravo, lá onde era só umas moças ainda. Os velhos já tinham falecido. Eles moravam, só eles de evangélicos, ele não deixava entrar. Outra religião. Como Sim. Hoje, quanta religião hoje não tem, né? Sim, são várias. Isso é muito. Ele era muito severo. Ele era severo. Ele era um Ditador. alemão da Alemanha, Ele né? era ditador. E era assim, ele tinha um quezinho contra as mulheres, que ele disse que era noivo, e daí um dia ele chegou na casa da noiva e daí tinha um outro lá, e ele gostava de comer esses nhoque, uma coisa assim, e daí ela botou na frente do outro, e daí disse que era, daí ele disse, agora ela me despachou, né? Daí ele virou padre. Daí ele desistiu, isso foi na Alemanha. Daí ele desistiu e veio para o Brasil, né? Em 1928 ele veio para o Brasil. Daí ele foi estudar em Brusque. Por isso ele tinha tanta raiva das mulheres. Porque naquele tempo a gente tinha ali na igreja com véu, e até ali, né? E sentava separadas as mulheres dos homens, né? Sim. E daí da frente as crianças, daí as que tinham 15, 16 anos, e daí as mães, né? E os homens do outro lado. Isso eu me lembro, quando eu era mais criança, a gente ia na igreja e via, né? As conhecidas, né? As pessoas de mais idade entravam e a mulher de um lado e os homens do outro, né? Isso, casar junto, isso não faz muitos anos. Isso foi em
1967, 8, por ali que começou isso. Do casal ir junto. Antes era sempre separado. Sempre separado, sempre separado. E por quê? A senhora sabe por quê? Não tem porquê. Explicação, não tem. Era os pais de vocês também já faziam isso na época? Sim. Assim, separado na missa. Sentar separado na missa. Na missa, os homens de um lado e os outros. sim. Ou tem um motivo? Não. O senhor sabe por quê? Não, era um costume que foi indo... Sim, isso né? Depois que o padre Schlosser foi embora, daí começou. Começou. Antes não, meu padre Schlosser não. Agora só vou contar um pouquinho da história de Boa Vista, né? Então, a história, nós pertencia à Palmeira das Missões, né? Sim. Quando o pai veio em 30, era Palmeira das Missões. Eles iam, todos os negócios, eu tenho até a escritura velha, pena que eu não tenho agora em mão. Eles iam a cavalo a Palmeiras, tá? Eles se reuniam uns 5, 6, e a cavalo. Levava um dia para ir, um dia para voltar. Para registrar as coisas, né? Se tinha uma escritura para fazer um registro, uma coisa, um negócio, era tudo lá. Era tudo Palmeiras. Tá em 44, daí Três Passos se emancipou, né? E daí o primeiro prefeito era o José Passini, pelo que eu me lembro. E daí o pai era um líder, o pai era já presidente da comissão da construção da igreja, o pai era o presidente da comissão, o pai era uma pessoa muito equilibrada, né? E daí ele veio convidar o pai para ser inspetor seccional. O meu pai foi o primeiro inspetor seccional de Boa Vista do Puricá. O que fazia esse inspetor? Ele fazia assim, por exemplo, 2 vizinhos brigavam. E daí eles vinham no pai. E se reconciliar. E estava a parte. Sim. Ele era tipo da polícia? Polícia civil, quase. E daí o pai convocava eles. E daí o pai... eu era um piá, eu me deitava atrás de uma moita, especulava. Sempre curioso. Daí um sentava ali, outro ali. E daí o pai sentava ali. Daí eles conversavam. Sim. Daí o pai fazia conciliação. Né? E daí eles tinham que conversar, até que eles se assentavam. Às vezes se levantaram para sentar. Daí o pai mandou sentar. E assim era, né? Ele era o resolvedor dos problemas, né? Isso ali. E daí naquele tempo não tinha patrola, não tinha nada. Daí a lei era cada município tem que trabalhar 7 dias. 7 dias na estrada, mão de obra. E daí fazíamos estrada com machado, foice, né? E daí arado, a piasvaleta, carroça, se tinha um buraco, puxava a petricule. Então era assim. Daí o pai era o capataz. O pai, eu tenho hoje uns livrinhos, uns cadernos onde o pai anotava o serviço. Eu tenho, não sei onde está, né? Mas o pai anotava então tudo. Então era tudo. Daí o pai assim prestava conta lá com e Vagacinho então passou a distrito em 33, né? Sim. Daí lá era o subprefeito. Então vinha o prefeito de Três Passos, às vezes, daí faziam reuniões, daí o pai tinha que participar, tudo. Daí, eu tenho até convites, assim, onde o pai recebia convite e tal, dia tem reunião, assim. Eu tenho uns convites ainda, guardei. Então, tudo essa história, isso é a parte política, né? Então, como o pai era um líder, né, da igreja já, e a comunidade, assim, tudo. Então, o pai foi convidado para inspetor, né? Quem foi o primeiro prefeito de Boa Vista? De Boa Vista? João Mário Brown. Na época lá tinha disputa entre políticos como tem agora, né? Sim, era o José Kleckner, o velho Kleckner de Bagacio. Era José, eu acho. Lino.
José Lino Kleckner. Uhum. Ele e o Breno Kuhn de Candelária era vice. Uhum. Daí e ali de Boa Vista, o João Mário Brown era professor lá de Araçá. Uhum. Mas e quem era o vice do Brown? Arthur Cássio. Arthur. O Arthur Cássio era vice. Então, Tinha vereador também, né? Tinha vereador. Vereador também tinha. Sim, Também. sim. Meu tio era um. O teu pai chegou a fazer parte da política? Não, eu já tinha falecido. Falecido, já. Já tinha O pai falecido. faleceu em 50. É. O pai dele, em 50. Daí ali o Oscar Hugo Mela, né? O meu tio. Uhum. Irmão do meu pai. Esse era o vereador, acho que o segundo mais votado. O primeiro era o Pires, Delmar Pires, né? Ele era o relator da campanha da emancipação e esse Tio, Oscar era o segundo mais votado, 400 e poucos votos. Uhum. Esse Oscar era sogro do Raimundinho. Sim. E ali a minha irmã era casada com o filho deles, o Lídio Mela. Uhum. Ele não, mas o pai dele conhecia. O pai conhecia. Então, essa história política, né? Mas ali a Boa Vista, assim, então ela cresceu, assim. Eu me recordo, Três Passos, quando vieram as primeiras patrolas, era numa campanha política, daí, então, antes era feita a pá e tudo. Sim. Então vieram as primeiras patrolas, vieram até onde é o campo de futebol ali. Era uma vermelha e uma amarela. Eu era um tarequinha, né? Mas me recordo. Imagina como isso era uma coisa, né? Uma novidade grande, uma coisa assim, né? Mas sabe que o pessoal era muito mais feliz do que hoje. Muito mais Na época feliz. lá. Na época, a gente era mais feliz. É. Sabe, não tinha essas coisas. Isso é tudo... Todo mundo se conhecia, todo mundo se dava bem. Era assim. mais, na verdade, todo mundo dependia um do outro para todo mundo se ajudar, né? Não tinha Tinham que se ajudar. rivalidade. Mas a mãe é de Santa Cruz, né? A mãe escapou quando entrou o primeiro auto lá. Tem um lá que... quando entrou o primeiro auto no interior, Uhum. e daí ela ouvia falar de tigre, né? Sim. E daí ela achou, pelo longo, podia ser um tigre. Você sabe quem teve o primeiro carro aqui? Hã? Sabe quem teve o primeiro carro aqui em Boa Vista? O Milton ali. Milton. O que era o 29 ali que ele tinha? Os pais daquele... E o Chacó Schneider também. O vovô do Chug Milton. Sim, o vovô. Era o Milton. Eles eram mecânicos também depois. Né? Era o Nildo, tudo, né? O Lando também trabalhava de mecânico. O Irene era relojoeiro, né? Então, daí as irmãs ali também tiveram um fator importante, né? As irmãs religiosas, né? Então, prestaram muito serviço à paróquia, né? No hospital ali, sempre tinha irmãs também. Então, Primeiro médico, quem era? O primeiro médico? Casarim. Casarim era o Casarim primeiro médico. era o primeiro médico. Né? Doutor Almeida, eu lembro também, né? Depois veio o doutor Almeida. Né? E daí depois eu fiz parte 20 anos da diretoria do hospital. 20 anos. O Cristo me veio convidar em 76. Em 1976 o Cristo veio me convidar, tu tem uma liderança, eu preciso, que a coisa não está mais funcionando. Não está mais. Daí era Paulo Peck era presidente, daí eles tinham contratado ele para administrar. Então, eu estava nessa coisa que o hospital ia ser vendido, né? Que o Almeida ia comprar. E daí nós começamos, daí eu entrei na diretoria, né? Daí já era do sindicato, né? Daí nós começamos a partir pé, né? E foi. Eu primeiro fui 2 anos no Conselho Fiscal, 2 anos tesoureiro, 8 anos secretário, 8 anos presidente, 20 anos corrida. Daí esse tempo falaram ainda, ninguém mais repete.
E o trabalho que tu fez, o Tu já Mota, viu lá na coisa, na galeria, né? O João tá Uhum. lá. Tu já o viu ele? Mota, esses Tá com o tempos, chimarrão. Uhum. Pega o isso, Sim. Mota, quando eu assumi o hospital, estava. lá embaixo. E daí, quando eu entrei, eu troquei a administração, botei as irmãs de volta, e daí nós começamos a trabalhar. Uhum. E fomos. Olha, nós progredimos. Tem muita história. Daí o Mota, esse tempo, falou ainda, está faltando um João de novo de presidente do hospital. Esse dia eu fiz uma cirurgia, ele tirou um tumor na cabeça, daí ele disse, falta o Joãozinho lá no hospital de novo, ele disse. Uhum. Bom, eu acho que um pouco do que nós podia falar, acho que nós falamos um pouco de tudo, né? E com certeza vocês têm muito mais coisa para falar também, né? História, mas vamos fechar nossa conversa com vocês